Vamos lá, eu vou tentar fazer com que esse vídeo ele tenha no máximo 12 minutos, mas caso ele tenha mais, vocês vão encontrar ele completo no YouTube. Agora, esse vídeo ele é mais voltado para o público católico, ok? Que é um público que me acompanha bastante. Vocês já devem ter visto, ok? Antes de ver este vídeo, vejam o vídeo a respeito da neurofisiologia da atração sexual. E agora, eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu vou dividir em dois pontos. Nesse primeiro ponto, eu vou falar sobre documentos da igreja, ok? Magistério da igreja. E depois, a visão de alguns teólogos, de alguns profissionais ligados à igreja a respeito dessa questão do amor conjugal, sobre esta questão da atração sexual, sobre uma idealização também a respeito dos relacionamentos. Então, eu vou começar com a Casti Conumbi, que é do Papa Pio XI. No ponto 7, fala o seguinte: a união conjugal é, pois, acima de tudo, um acordo mais estreito que a dos corpos. Não é um atrativo sensível, nem uma inclinação dos corações o que a determina, mas uma decisão deliberada e firme das vontades, e desta conjunção dos espíritos por determinação de Deus nasce um vínculo sagrado e inviolável. No ponto 23, esta fidelidade da castidade, como lhe chama admiravelmente Santo Agostinho, resultará mais fácil e até muito mais agradável e nobre por outra consideração importantíssima, a do amor conjugal, que penetra todos os deveres da vida familiar e que tem no matrimônio cristão como que o primado da nobreza. Requer, além disso, a fidelidade do matrimônio, que o marido e a mulher estejam entre si unidos por um amor especial, santo e puro, e que não se amem um ao outro como os adúlteros, mas do mesmo modo que Cristo amou a igreja, porque o apóstolo prescreveu esta regra quando disse: homens, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Certamente ele a amou como aquela sua caridade infinita, não por vantagem própria, mas propondo-se unicamente à utilidade da esposa. Isto é, não para o seu benefício, mas para o benefício da esposa. Falamos, pois, de um amor fundado já não somente nas inclinações dos sentidos, que em breve desvanece, nem também somente nas palavras afetuosas, mas no íntimo afeto da alma, manifestado ainda exteriormente, porque o amor se prova com obras. Esta ação na sociedade doméstica não compreende somente o auxílio mútuo, mas deve estender-se também, ou melhor, visar sobretudo que os cônjuges se auxiliem entre si por uma formação e perfeição interior cada vez melhores, de modo que na sua união de vida progridam cada vez mais na virtude, principalmente na verdadeira caridade para com Deus e para com o próximo. Esta caridade que resume toda a lei e os profetas. Em suma, todos podem e devem, seja qual for a sua condição e o honesto modo de vida que tenham escolhido, imitar o modelo perfeitíssimo de toda a santidade proposto por Deus aos homens, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e, com o auxílio de Deus, chegar ao cume da perfeição cristã, como provam os exemplos de muitos santos. No ponto 24, esta mútua formação interior dos cônjuges, com a assídua aplicação em se aperfeiçoarem reciprocamente, pode dizer-se com toda a verdade, como ensina o Catecismo Romano, causa e razão primária do matrimônio. Então, a causa e razão primária do matrimônio é esta mútua formação interior dos cônjuges, com assídua aplicação em se aperfeiçoarem reciprocamente. Certo? Então, não se considerando já por matrimônio no sentido mais restrito a instituição destinada à legítima procriação e educação dos filhos, mas no sentido mais lato à comunidade, à intimidade e à sociedade de uma vida inteira. Isso é da Casti Conumbi. Agora, na Humana Vitae de São Paulo VI, as características do amor conjugal. Nesta luz, aparecem claramente, isso é no ponto 9, ok? Nesta luz, aparecem-nos claramente as notas características do amor conjugal, acerca das quais é da máxima importância ter uma ideia exata. É, antes de mais, um amor plenamente humano, quer dizer, ao mesmo tempo espiritual e sensível. Não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou do sentimento, mas é também e principalmente
ato da vontade livre, destinado a manter-se e a crescer, mediante as alegrias e as dores da vida cotidiana, de tal modo que os esposos se tornem um só coração e uma só alma e alcancem juntos a sua perfeição humana. Com a mesma coisa do que eu estava lendo anteriormente. É depois um amor total. Quero dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas. Quem ama verdadeiramente o próprio consorte não o ama somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. É ainda amor fiel e exclusivo até a morte. Assim o concebem, efetivamente, o esposo e a esposa no dia que assumem livremente e com plena consciência o compromisso do vínculo matrimonial. Fidelidade que por vezes pode ser difícil, mas que é sempre nobre e meritória. Ninguém o pode negar. O exemplo de tantos esposos através dos séculos demonstra não só que ela é consentânea com a natureza do matrimônio, mas que é dela, como de fonte que flui, uma felicidade íntima e duradoura. E, finalmente, amor fecundo, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado a continuar se suscitando novas vidas. O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. Então aqui, vocês veem que a visão da igreja a respeito desse assunto não é que ela diz que não, dá para tudo ser lindo e maravilhoso caso nós tenhamos problemas de atração sexual. Não é isso, mas que o amor conjugal, ele não é fundamentado nessa inclinação. E aí eu vou citar esse livro aqui, A Vida Sexual dos Solteiros e Casados, do João Mohana, que é médico e sacerdote. Só para vocês terem uma ideia, essa minha edição aqui, desse livro, é a terceira edição. E ele tem esses selinhos aqui. Se você não sabe o que são esses selinhos aqui, são selinhos dados pelo bispo para dizer que nada que consta aqui é contra a doutrina da igreja. Isso significa que isso aqui é doutrina da igreja, que isso aqui é indiscutível? Não. Está dizendo que aqui não tem nada contra, ok? E toda vez que muda a edição, precisa desses selos novamente. Reimpressão é uma coisa, edição é outra. Então nós temos a primeira edição em 1960. Essa aqui já é de 1966. Então ele passou por 3 vezes por essa aprovação. E tem um ponto muito legal aqui, que o padre João Mohana, ele fala o seguinte: alguns critérios para que o homem, é voltado mais para homens esse livro, para ele amar verdadeiramente a esposa. Projetar na pessoa da esposa a pessoa de Cristo e considerar como feito também a Cristo tudo o que ela se fizer. É uma garantia de amá-la sempre, de amá-la mesmo quando não houver mais motivos sexuais de amá-la. E aí tem uma nota de rodapé nesse ponto que fala o seguinte: este princípio, como os seguintes, porque tem outros princípios, valem para a esposa, para a noiva e para a namorada. Por que ele fala isso? Porque se o cara, ele já trava, porque eu não tô vendo mais motivo sexual para ficar com a minha namorada, não vou casar com ela. Bicho, essa pessoa já não ama a mulher como Cristo ama a igreja. Da mesma forma, a moça que larga o namorado, o noivo, porque não vê mais motivos sexuais para amá-lo, não está amando como a igreja ama ou deveria amar o Cristo. E aí tem um outro pontinho aqui, que é um relato, que eu acho muito, muito legal. Ainda há poucos dias, dizia-me decepcionada: não sei mais o que fazer. Meu marido não sabe manifestar amor que não seja eivado de demonstrações tipicamente sexuais, e eu não posso nem esboçar um gesto de carinho que ele não interprete como um impulso sexual e tente retribuir com reações sexuais. Esse é um problema bem comum, gente, porque o homem ele acaba sendo mais sexualmente ativo do que a mulher, e muitas vezes a mulher acha que o fato dela não estar no mesmo nível que ele, ela não gosta do marido mais, que ela não tem interesse. Não é isso, são só formas diferentes de expressar esse amor muitas vezes. Só que, como vocês viram no vídeo anterior, mulher não
percebe muitas vezes essa excitação subjetiva. Então ela começa a se comparar e aí começa a se sentir mal. Mas eu quero voltar num ponto aqui importante, ponto 17, aqui nas dicas do Padre João Mohana, em que ele fala o seguinte: integrar na espiritualidade sexual todos os valores santificados pelo Cristo. Não só os valores espirituais, para não transformar nossa espiritualidade sexual em angelidade sexual. Não desdivinizá-la, não desumanizá-la e não descorporalizá-la, e não desterrinizá-la. Ter sempre presente e jamais esquecer. E aqui, isso casa muito com o vídeo anterior. A sua sexualidade, a sua vida sexual depende de sua afetividade, de sua educação, de sua cultura, de sua escola, de suas leituras, de sua vontade, de sua imaginação, de suas amizades, de suas vivências, de sua higiene mental, de sua recreação, de seus filmes, de sua vida esportiva, de suas relações com Deus, de seu diretor espiritual, de seus pais, de seu médico, de sua religião, do grau de sua religiosidade, de suas virtudes, de seus defeitos, de seu sistema nervoso, de suas glândulas, de seus hábitos, do seu nível econômico, da sua profissão, do seu temperamento, de sua hereditariedade, de sua saúde, de sua alimentação, das estações que você atravessa, de sua atitude perante a natureza, de suas reações ao ambiente, de sua namorada, de sua noiva, de sua esposa, de seu caráter, de seus sofrimentos aproveitados, de circunstâncias imprevistas que você saiba pôr a serviço dela. Então, a vida sexual, ela depende de muitas coisas. Muitas coisas. Nós não podemos colocar ela numa caixinha e achar que ela está à parte de todo o resto. O Padre João Mohana mostra isso. Se vocês quiserem refutar ele, fica à vontade. Esse outro livrinho aqui, Acompanhar no Caminho Matrimonial. Esse aqui eu vou falar para vocês rapidinho alguns pontos sobre idealização de relacionamento que muitas vezes os católicos têm. Vamos lá. Isso aqui é sobre o caminho que muitas vezes nasce o amor. Os jovens que se sentem pessoalmente chamados ao matrimônio podem ser considerados apaixonados com amor de afeto e não tanto com amor de benevolência. Ainda em que em muitos casos isso seja certo, entenda amor de afeto, aquele primeiro ímpeto mais físico, ok? E o amor de benevolência já é aquela coisa assim mais de o quão bom eu posso ser para o outro, o quanto eu posso ir me entregando para o outro, que bem eu posso trazer para o outro. Então, o amor de afeto é o quão bom o outro pode ser para mim, e o de benevolência é o quão bom eu posso ser para o outro, ok? Mas também, ainda que em muitos casos isso seja certo, também que aqueles que são capazes de amar com benevolência podem experimentar o surgimento do amor natural. Então tem gente que já inicia com esse amor de benevolência. Surgimento do amor natural como um verdadeiro afeto que lhes leva a ver a pessoa pela qual se apaixonaram como algo bom em si mesmo, antes de considerá-lo algo como bom para si mesmo. Apaixonar-se conduz a um amor eletivo, mas só aqueles que são capazes de um amor eletivo podem se apaixonar de uma maneira verdadeiramente humana. Normalmente, a experiência dos jovens coincide ao início com este padrão, e é em fases posteriores ao apaixonamento inicial que o poder da atração sexual pode distorcer a relação. Agora bem, todos concordam que o verdadeiro apaixonamento não começa por ver no outro ou na outra um companheiro sexual. A atração não é entre sexos, e sim entre pessoas sexuadas. Então aqui, qual que é o problema? As pessoas, elas muitas vezes, elas acabam colocando o sexo como a sexualidade como o centro da relação. E isso causa profundas distorções. E não é assim que funciona, ok? E o vídeo vai ficar longo, vocês vão encontrar ele completo no YouTube, ok? Agora eu vou falar um pouco sobre a comunicação. Porque tem muitas pessoas que acreditam que o fato de existir algumas dificuldades dentro de um relacionamento são sinais de que o relacionamento não vai dar certo, e não é bem assim. A comunicação na diferença é o que possibilitará o conhecimento profundo e com ele a resposta a tantas interrogantes. A maturidade está em compreender as discrepâncias e não pretender modificá-las a todo custo ou colocar a esperança em um mudará quando nos casarmos. Um trato superficial ou deslumbrado não permite ver os defeitos da outra pessoa. Esse itinerário de conhecimento mútuo hoje em dia também se vê entorpecido por quem banaliza a sexualidade
ou nega todo tipo de diferença entre o homem e a mulher, genética, fisiológica, psicológica e linguística. Então aqui, o que nós temos é as pessoas que ficam, muitas vezes, não reconhecendo essa parte tão importante, gente, que é reconhecer as diferenças, essas diferenças que são tão importantes para nós, ok? E, por fim, tinha mais um ponto e eu perdi ele aqui. O vídeo vai ficar mais longo ainda porque eu perdi o ponto que eu quero ler aqui. Aqui, ó. Não é esse. Cadê? Agora nós vamos... Nós não estamos aqui agora. Me perdi, porque perdi um ponto que eu queria ler para vocês. Cadê? Adiantem um pouco o vídeo, provavelmente isso vai demorar um pouco. Realmente não estou achando aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Esse é um ponto que eu queria ler para vocês. Por outra parte, alguns modos de pensar muito estendidos que com frequência condicionam inconscientemente a nossa predisposição aos projetos afetivos. Limitar-me-ei a mencionar brevemente alguns deles, como uma simples lista provisória incompleta, que mereceria um apropriado aprofundamento e reflexão. A leitura fortemente idealizada do conceito de amor, com uma forte ênfase no componente emocional à custa de uma planificação realista. A ideia de que a relação do casal deve apresentar as respostas à necessidade pessoal de felicidade que todos temos. Um conceito de felicidade que se identifica com o bem-estar subjetivo e a autorrealização. A convicção de que uma vida verdadeiramente bem-sucedida coincide com a possibilidade de alcançar o êxito, especialmente no trabalho. E a crença de que o valor de uma relação se mede pela ausência de conflitos. Tudo isso são pressuposições que atrapalham bastante a vivência de um relacionamento saudável. Uma vez expostas as premissas, acredito ser essencial fazer uma leitura do que o matrimônio representa realmente do ponto de vista psicológico. Isso nos permitirá entender como apoiar os casais, jovens ou menos jovens, nas diferentes fases da sua vida em comum e nos inevitáveis momentos de crise. Olha só. O outro ponto que eu queria ler para vocês e que eu não estou achando aqui é o ponto em que os autores eles falam sobre a importância de ter conversas desconfortáveis. As conversas desconfortáveis, elas são necessárias para a construção da relação. Se você não tem conversas desconfortáveis com a sua parceira, com o seu parceiro, tem alguma coisa errada. Tem que ter as conversas desconfortáveis, porque são dois seres humanos completamente diferentes. Ok? Agora, vou ler aqui essa última parte, que é a reorganização do casal, a necessidade de aceitar a ambivalência. Contrariamente ao que se pensa, a presença de conflitos e dificuldades não é um sinal de que a relação vai mal. É inevitável que haja situações de desacordo e devemos aprender não tanto a evitar os conflitos, mas a administrá-los de maneira não destrutiva, como uma oportunidade de crescimento mútuo. Não era esse trecho que eu queria ler para vocês, mas serve também. É natural que experimentemos sentimentos confusos em relação às pessoas que amamos, aspectos do outro que não nos agradam e que talvez nunca nos agradem, mas não é possível mudar tudo o que não nos agrada. Então entendam, é natural vocês experimentarem sentimentos confusos. As pessoas que escolhemos pode não ser a melhor, entre aspas, em sentido absoluto, de todas as pessoas que conhecemos. No entanto, o apaixonamento nos faz perceber que se trata de alguém único. E é a descoberta dessa unicidade que devemos valorizar, guardar no nosso coração e alimentar. Então, não é porque existe um ponto dessa pessoa que não seja tão agradável para você que você simplesmente vai chutar o balde. Ou é você olhar o ser humano único que está diante de você. Se aquele ser humano único que está diante de você não te encanta, ok, tudo bem. Temos que compreender o porquê não encanta quando estamos falando de um trabalho terapêutico, mas aí é compreensível. Agora, se por causa de um elemento você quer jogar tudo fora, você não está olhando o ser humano único que está diante de você. Então, guardar nosso coração e alimentar. Precisamente essa singularidade que representa a questão central para quem tem fé. É precisamente através da específica pessoa do outro, tal como é, por onde passa o desafio da nossa vocação.
Nem todas as necessidades podem ser satisfeitas na relação de um casal, por muito rica e satisfatória que seja. Ser amados não é, como às vezes se pensa, um direito. Para ser amados, devemos aprender a ser amáveis. Paralelamente a isso, o amor pelo outro está destinado a se transformar em um amor paciente. Entender-se é uma palavra enganosa. Não é verdadeiro amor apenas aquele em que nós entendemos sem dificuldade, mas é certo que a diferença dificulta a compreensão e é, portanto, necessário decidir se queremos fazer o esforço para nos compreender, o que leva a escutarmos mutuamente com verdadeira disponibilidade. Aqui é um tapa na cara de quem fica com aquela conversinha furada de que, quando é de Deus, quando vem de Deus tudo é simples, tudo é fácil, pipipi, popopó. Então, é um tapa na cara de quem fica com essa conversa que não é nem um pouco católica. A verdadeira comunicação só é possível quando há uma atitude de verdadeira compreensão. O começo de toda compreensão reside em que um conceda ao outro a liberdade de ser o que é. Pressupõe reconhecer que o outro tem direito a si mesmo, que ele não seja considerado como um pedaço do próprio mundo circundante que se usa, mas como um ser que tem um centro original, sua estrutura vital e seus próprios desejos e direitos. Para alcançar a compreensão recíproca, cada um deve reconhecer a legitimidade das experiências subjetivas do outro, inclusive na mudança contínua derivada da sua evolução no ciclo vital. Podemos servir de guia a uma atitude de sincera curiosidade pela subjetividade do outro, aprender a escutar os seus estados afetivos sem os julgar. Então, mulheres, se o namorado, o noivo, o marido quer se abrir emocionalmente com você, dê glória a Deus a isso, porque isso é ótimo. Não acho que ele é fraco por causa disso. Pelo contrário, ele está se abrindo com uma pessoa que ele confia. Então, larga a mão de ficar achando que só porque ele está abrindo sentimentos para você, ele é menos homem por causa disso, que é uma coisa extremamente comum de se acontecer, que é julgarem os homens por serem fracos quando eles demonstram suas emoções. É importante desenvolver a dimensão reflexiva, porque o amor mútuo não é apenas fruto de um sentimento espontâneo. Eu amo essa parte. O amor mútuo não é apenas fruto de um sentimento espontâneo. Pois é, a coisa não cai do céu, gente. Olha só que loucura, não é mesmo? Então, assim, pessoal, esse é um pequeno trecho. E eu gostaria de falar, eu não quis dar uma carteirada, mas quem escreveu esse livro aqui é basicamente só o pessoal da Pontifícia Universidade de Santa Cruz, lá de Roma. Então, nós temos professor de Direito Canônico e juiz do Tribunal de Primeira Instância do Vicariato de Roma. Nós temos professor de Teologia Moral da Pontifícia Universidade de Santa Cruz de Roma e de Antropologia Teológica também. Nós temos, o que mais? Temos professor de Psicologia e Vida Espiritual. Nós temos professor de Teologia dos Sacramentos e do Instituto de Liturgia. Nós temos professor de Bioética e do Centro e secretário do Centro de Formação Sacerdotal. Nós temos aqui professor de Teologia Moral. Nós temos professor ordinário do Direito Matrimonial Canônico e juiz do Tribunal do Vicariato de Roma também. Nós temos 2, não basta um. Fora neuropsiquiatras, psicoterapeutas, psicólogas e que trabalharam juntos. Esses que eu falei por último não fazem parte da Pontifícia Universidade de Santa Cruz de Roma. Então, assim, é uma galerinha um pouquinho gabaritada.